Olá, pessoal! Vamos lá para mais uma aula? Então, me segue aí. Aula 6. Como aprendi a lidar com nomeações ao JG. Caso 2. Condenação da parte não beneficiada pela JG, processo julgado em primeira instância. Muito bem, gente. Nem sempre os trâmites processuais de julgamento e trânsito em julgado levam tanto tempo quanto no exemplo anterior. E ainda, muitas vezes a parte que não foi beneficiada pela assistência judiciária gratuita é condenada ao pagamento integral das custas e despesas processuais, dentre as quais estão os honorários devidos ao perito. É justamente por esse motivo que é imprescindível que o perito apresente sua proposta de honorários periciais e lute por sua homologação ou arbitramento. Afinal, vocês não podem esquecer que o Código de Processo Civil é bastante claro no artigo 465, parágrafo 2º, de que, ciente de sua nomeação, o perito apresentará em 5 dias a sua proposta de honorários, além do currículo com comprovação de especialização, bem como seus dados pessoais, em especial o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais. E lembre, a limitação de valores às tabelas dos tribunais e a tabela do CNJ só ocorrerá nos casos em que a parte beneficiária da JG está sucumbente. Inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 95 do CPC. Muito bem. Em resumo, se a parte que não recebeu o benefício da JG for sucumbente, caberá ela pagar os seus honorários de forma integral, sem qualquer limitação. Como eu já disse, as tabelas dos tribunais e CNJ não se aplicam a elas, embora os advogados por muitas vezes tentem utilizar esse argumento para aviltar os honorários propostos pelo perito. Portanto, não canso de dizer, guarde muito bem essa informação. Vocês devem apresentar a proposta de honorários sempre, independentemente do fato de ser um processo que conta com a JG, no qual a verba pericial será paga somente após o trânsito em julgado. Nessa aula, gente, eu apresentarei para vocês um segundo caso real, no qual eu orcei os meus honorários aceitando recebê-los somente ao final da demanda, e no qual a parte não beneficiada com a JG foi condenada. Vejamos como tudo isso aconteceu. Eu vou só trocar a minha câmera aqui e nós já daremos continuidade. Muito bem. Na aula anterior nós vimos um dos casos mais complicados e demorados que eu vivenciei nesses quase 10 anos para, no fim, conseguir receber meus honorários na totalidade. Mas às vezes demora um pouco menos, mas nem tanto. De qualquer forma, é muito importante que o perito entenda todos os pedidos e pontos controvertidos existentes entre as partes. O caso que eu apresentarei agora como exemplo se refere a um processo de prestação de contas, no qual a parte autora requereu do banco réu que apresentasse todos os extratos e contratos de sua conta corrente. A ação de prestação de contas ela foi iniciada em julho de 2009, ainda no tempo que os processos tramitavam em meio físico. Apenas 6 meses depois do ajuizamento da ação e devidamente citado, o banco réu apresentou a sua contestação e rebateu todos os pedidos iniciais. O juízo, então, determinou que as partes informassem se haveria possibilidade de um acordo ou que especificassem as provas adicionais que pretendiam produzir e também apresentasse os seus pontos controvertidos. Nesse caso, o autor ele ratificou seus pedidos iniciais e requereu que, caso as contas prestadas fossem insatisfatórias, que fosse realizada uma prova pericial. O banco, por sua vez, informou total desinteresse
em fazer algum acordo. Por isso, gente, aproximadamente 3 meses após estas manifestações das partes, foi proferida uma sentença de primeiro grau, na qual o banco réu foi condenado a prestar as contas que foram solicitadas pelo autor. Após julgado o recurso de apelação movido pelo banco réu, cujo acórdão manteve as decisões de primeiro grau, exceto no que se refere aos honorários advocatícios, os quais foram reduzidos, a decisão transitou em julgado e o banco réu prestou contas apresentando os extratos solicitados, bem como um parecer técnico elaborado por seu assistente. Nessa fase, gente, nesse momento, aproximadamente 2 anos e meio depois do pedido inicial, foi dado início à segunda fase do processo de prestação de contas. E, então, a parte autora apresentou a sua manifestação acerca das contas apresentadas pelo banco réu e alegou que não eram corretas, face às condições supostamente pactuadas entre as partes, e chegou a apresentar seus cálculos, também elaborados por um assistente técnico economista. Apresentou ainda seus quesitos para uma eventual realização de prova pericial, da qual estrategicamente desistiu na tentativa de atribuir o ônus da prova pericial ao banco réu. Isso é bastante comum. Nós, peritos, temos que aprender a lidar com isso, logicamente sem proceder a qualquer análise de mérito. O banco réu também demonstrou seu desinteresse na produção da prova pericial e requereu a homologação das contas prestadas. Tendo em vista as diferenças que haviam entre as contas prestadas pelo banco e aquelas contas prestadas pela parte autora, o magistrado acabou decidindo pela necessidade de produção da prova técnica e determinou os seus pontos controvertidos. Na mesma ocasião, o magistrado determinou que os custos na produção da prova pericial deveriam ser suportados pela parte requerente, tendo em vista as suas alegações acerca das contas prestadas. Nessa ocasião, ele nomeou um perito, estabeleceu um prazo para a manifestação do perito, bem como determinou o depósito dos honorários caso não impugnados. O autor, nesse caso, impetrou um recurso de agravo de instrumento, tendo em vista tal decisão que acabou lhe condenando ao pagamento da prova pericial. Além disso, após a apresentação da proposta de honorários pelo perito que foi originalmente nomeado, o autor requereu a concessão da assistência judiciária gratuita, através da apresentação de simples documento alegando a sua hipossuficiência. Lembrem, a Lei 1060 de 1950 trazia muitas brechas nesse sentido. E ainda, a proposta de honorários ela foi impugnada pelo banco réu, o qual, nessa ocasião, embasou sua manifestação com diversas propostas apresentadas por outros peritos. Eu sei que não é exatamente o assunto desse treinamento, mas saibam que também terão que aprender a lidar muito bem com as impugnações às suas propostas de honorários, as quais, caso sejam bem embasadas, serão mais difíceis de serem combatidas. Muito bem, dando sequência. O agravo de instrumento movido pelo autor contra a decisão de primeiro grau foi negado, de forma que foi mantida a necessidade de realização da prova pericial sem a inversão do ônus financeiro. Em virtude disso, o douto juízo determinou que o autor efetuasse o depósito dos honorários periciais sobre pena de preclusão da prova pericial e homologação das contas apresentadas pelo banco réu. A parte, então, reiterou seu pedido anterior quanto à necessidade de concessão dos benefícios da JG, ou então encaminhamento dos autos para a contadoria do juízo, para o esclarecimento dos pontos controversos. Este último pedido, gente, com o devido respeito, é totalmente inútil. Vocês devem saber muito bem disso, visto que as contadorias
normalmente alegam que não possuem conhecimentos técnicos suficientes para dirimir os pontos contraditórios nessa modalidade de ação revisional. Então, o juiz requereu que a parte apresentasse provas da sua hipossuficiência, cópia da sua declaração de imposto de renda, bem como certidões comprovando a inexistência de bens em seu nome junto a cartórios de registro de imóveis da comarca e também junto ao Detran. Tais documentos, eles foram apresentados pela parte autora, de forma que daí o juiz não teve para onde correr e concedeu o benefício da JG que havia sido pleiteado. O perito, originalmente nomeado nesse caso, ele foi novamente intimado para assim manifestar acerca da aceitação do encargo nessa condição, na qual os honorários seriam pagos ao final pelo vencido ou pelo Estado. Este perito ratificou seu pedido anterior, mas não aceitou as condições determinadas pelo juízo, motivo pelo qual eu fui nomeado em sua substituição. Todo esse trâmite, pessoal, vejam aí, anotem aí, levou quase 5 anos. Quase 5 anos. 2009, ou seja, eu fui nomeado em 2014. Vejamos agora o despacho que eu fui nomeado. Muito bem, vamos lá, eu vou só trocar aqui a tela novamente. Muito bem, vamos dar sequência à nossa aula. Vejam bem, além de terem sido apresentados os quesitos do juízo, o despacho de nomeação fez clara indicação de que esta minha nomeação foi feita nos termos das decisões anteriormente proferidas às folhas dos autos, ou seja, sobre a condição de assistência judiciária gratuita. Muito bem. A decisão anterior à minha nomeação, tida as folhas 532 e 534 dos autos, estipulou 4 pontos a serem esclarecidos através da prova pericial, ou seja, os 4 pontos controvertidos trazidos pelo doutor juízo. Primeiro, se todos os lançamentos efetuados na conta corrente estavam autorizados, destacando as cláusulas contratuais eventualmente firmadas ou indicando os valores cobrados. Segundo, se houve cobrança por serviços não contratados, mas autorizados pelo Bacen. Terceiro, se houve pactuação de taxas de juros e, caso negativo, apurar o saldo considerando a taxa de 0,5% ao mês ou a taxa média de mercado. Por último, quarto, se houve contratação para cobrança de juros capitalizados e, caso negativo, indicar o montante cobrado a título de capitalização. A decisão contida, a folha 598 dos autos, deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como cientificou o perito de que, tendo em vista a concessão de AJG, este só receberá os honorários periciais ao final da demanda pelo vencido ou pelo Estado. Ou seja, gente, vejam muito bem, nessa ocasião não me foi imposta nenhuma limitação dos valores dos honorários periciais, até mesmo porque tudo isso aconteceu durante a vigência do CPC 1973, época em que nem os tribunais estaduais ou o CNJ haviam promulgado as tabelas que acabaram por limitar os valores dos honorários periciais. Pois bem, nesse caso em específico, eu apresentei a minha proposta de honorários, no valor de R$ 4.500, indicando a minha aceitação da condição de AJG, na qual eu receberia os honorários ao final da demanda da parte vencida, se não beneficiária da JG ou do Estado. Eu destaquei ainda que os honorários seriam corrigidos pelos mesmos índices aplicados pelo Tribunal de Justiça do Paraná a partir da data de aceitação da proposta. Na sequência, como de praxe, a minha proposta de honorários ela foi impugnada pelo Banco Réu sem apresentar qualquer prova de excessividade do valor que foi por mim aventado. Dessa forma,
eu ratifiquei a minha proposta original e destaquei toda a complexidade e volume de trabalho envolvidos na elaboração da prova pericial. Novamente, intimados a se manifestarem acerca da verba pericial, o banco réu ele reiterou a sua impugnação à proposta de honorários periciais, apresentando como paradigma algumas propostas de outros peritos em valores inferiores. Todavia, tais paradigmas não comprovaram qualquer excesso no valor por mim proposto. Lembrem, cada prova pericial é única. Pode ser até a mesma modalidade de contrato, o mesmo tema, mas ela é única. Existem fatores que vão além da modalidade de ação, da modalidade de contrato e assim por diante. Após 4 meses de discussão acerca da verba pericial, isto sem contar os outros 2 anos de discussão acerca da proposta apresentada pelo perito originalmente nomeado, o valor dos honorários periciais foi arbitrado pelo douto juízo, no valor de R$ 4.300, ou seja, um valor bastante próximo daquele que foi por mim orçado. Obviamente que eu aceitei, até mesmo porque eu já havia sido nomeado diversas outras vezes pelo mesmo magistrado, inclusive em processos sem a concessão do benefício da JG. Todavia, quando da aceitação dos encargos periciais sobre a condição de assistência judiciária gratuita, é muito importante frisar novamente, os honorários eles serão pagos ao final da demanda, pela parte vencida, se não beneficiária da JG, ou pelo Estado. E devemos ainda frisar que tal pagamento ele deve ser corrigido monetariamente até a data em que for pago. É interessante ainda solicitar na petição encaminhada ao douto juízo que o valor referente aos honorários periciais que foram homologados pelo douto juízo o valor seja citado textualmente na sentença, tendo em vista viabilizar a sua cobrança após o trânsito em julgado, da parte condenada ao pagamento da verba pericial. Também vale solicitar que, após o trânsito em julgado, a parte condenada ao pagamento dos honorários deve depositar em juízo o valor dos honorários devidamente corrigidos monetariamente, né? E por fim, caso o processo ainda tramite em autos físicos em comarca diferente daquela que o perito reside ou tem o seu escritório, o perito ele pode requerer o envio dos autos ao seu escritório, visto que a aceitação da JG não implica em sua responsabilidade pelo pagamento de eventuais despesas de diligência. Eu nunca tive problemas com isso, gente. Mas para isso o perito tem que saber como se posicionar, tem que saber como fazer esses pedidos. Tá? Eu vou apresentar aqui para vocês uma petição minha, tá? Embora essa petição seja de quase 8 anos atrás, vale a pena demonstrar para vocês. Deixa eu voltar no início aqui, tá? Então, mesma coisa. Identificação do juiz, identificação do processo, do tipo de ação, das partes litigantes. Aqui o perito se identifica e diz qual que é o motivo que ele veio à presença do juízo. Tá? Então, eu vim à presença do juízo apresentar a minha manifestação acerca do despacho que determinou que eu iniciasse a prova pericial. Tá? Falei que eu verifiquei que foi arbitrados honorários em 4.300, copiei aqui a parte do despacho, né? Falei que eu aceitei os honorários arbitrados, mas enfatizei, tá, que aceitava a condição de justiça gratuita, recebendo ao final da demanda da parte vencida, se não beneficiária, da JG, ou do Estado, solicitando, entretanto, que sejam os referidos honorários corrigidos monetariamente pela média do INPC e GPDI, a partir da data de aceitação da presente proposta, ou seja, a partir da data em que os honorários foram arbitrados pelo douto juízo. Coloquei ainda que, caso aprovada a presente proposta e realizado o trabalho pericial demandado, solicitei gentilmente que Vossa Excelência que o valor dos honorários seja textualmente citado na sentença, conforme eu falei para vocês agora há pouco. Com isso, esse pedido,
é para viabilizar, facilitar a cobrança de honorários ao final da demanda, após o trânsito julgado, tá? E coloquei aqui, após o seu trânsito julgado, somado às custas finais de demanda, devidamente corrigidos e depositados em conta judicial à disposição desse perito, beleza? Tá? Falei que os honorários cobrem a responsabilidade do perito pelo pagamento de impostos e outras verbas que sejam por ele devidas, tá? E como esse processo ele tramitava de forma física, eu coloquei aqui, ó, requer de Vossa Excelência o que segue. Uma vez aceito o montante de honorários arbitrados por esse douto juízo, solicita que sejam os autos enviados para o escritório desse perito, cito a rua tal, bairro tal, na cidade de Curitiba, para início dos trabalhos periciais. Enfatizei aqui, cabe-me esclarecer que esse pedido está sendo efetuado em virtude dos honorários serem recebidos apenas no final da demanda, motivo pelo qual esse perito não pode incorrer em despesas de diligência. Assinei, mandei. Isso daí, gente. Todos os casos que eu pedi o envio dos autos físicos ao meu escritório, eu nunca tive problemas. Tá? Logicamente que eu acabei tendo um custo para remeter novamente os autos para lá, mas, digamos assim, eu não paguei duas vezes, né? Eu não tive que, sei lá, viajar 420 quilômetros para ir buscar o processo físico, voltar 420 quilômetros, ou então pagar a remessa dos autos até o meu escritório e a remessa de devolução dos autos. Muito bem, vamos lá. Após apresentado o laudo pericial e posteriores esclarecimentos, foi proferida a sentença, pela qual o banco réu foi condenado, inclusive ao pagamento dos honorários periciais. Inconformado com essa decisão, o banco réu ingressou com recurso de apelação, conforme eu vou mostrar para vocês aqui na sequência. Neste caso em específico, o banco réu obteve sucesso em seu recurso de apelação, visto que o Tribunal Superior entendeu que o magistrado de primeiro grau acabou dando contornos revisionais à ação que era simplesmente uma ação de prestação de contas, em desacordo com orientação já pacificada no Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual as contas prestadas pelo banco foram tidas como boas pelo Tribunal de Justiça, revertendo integralmente as decisões proferidas em sentença. Em virtude disso, gente, a parte autora, que havia sido beneficiada pela assistência judiciária gratuita, ela foi responsabilizada pelo pagamento integral das verbas sucumbenciais, entre as quais os meus honorários, entre as quais os honorários periciais. O acórdão ele transitou em julgado aproximadamente 2 anos após a apresentação do laudo pericial. E, a partir desse momento, do trânsito julgado, já é possível efetuar a cobrança dos honorários periciais. Vejam, embora o novo CPC determine que o juízo deve tomar as medidas relacionadas ao pagamento dos honorários periciais, conforme eu já disse para vocês anteriormente, não espere que isso aconteça. Pode acontecer? Pode acontecer, mas eu digo que se você não correr atrás, você não receberá seus honorários. Nesse caso em específico, gente, eu solicitei a emissão de um certificado para execução dos honorários periciais, bem como eu tive que pagar custas pela emissão de tal certidão. Após pagar tal custas, a certidão ela foi emitida para que eu procedesse à cobrança dos meus honorários periciais, no valor total que eu havia orçado de R$ 4.300. Tendo em vista a condenação da parte beneficiada com a JG em relação ao pagamento dos meus honorários, após obter a certidão apresentada no slide anterior, eu executei os meus honorários em autos apartados, até mesmo porque eu tinha recebido essa instrução de diversos magistrados que eu atendia. Lembra? Eu era um perito iniciante, eu tinha experiência na minha área de atuação, mas eu não tinha experiência na função de perito judicial. O valor originalmente arbitrado pelo douto juízo foi de R$ 4.300. O valor atualizado, vejam,
ele resultou em R$ 6.614,41. Meu pedido inicial ele foi deferido, de forma que o Estado ele foi citado para que se manifestasse, eventualmente impugnando o valor executado. Como esperado, o Estado apresentou embargos à execução, alegando ilegalidade passiva, necessidade de limitação dos honorários à tabela do CNJ, a qual foi promulgada após a minha nomeação, entre outros pedidos. Logicamente, gente, que eu impugnei os embargos. Todavia, eu abri mão da atualização. Tá? Eu queria que fosse resolvido o mais rápido possível a situação. E requeri que o pagamento dos honorários constante na certidão que o juiz emitiu. Muito bem. Após a impugnação dos embargos, foi proferida a nova sentença, extinguindo o processo, isso nos autos de execução, extinguindo o processo ante a comprovação de pagamento de débito e também autorizando o levantamento do valor eventualmente depositado. Todavia, foi necessário apresentar embargos de declaração, tendo em vista que não foram avaliados os meus pedidos iniciais e a impugnação aos embargos de execução, bem como em virtude de que não foi efetuado qualquer depósito relativo ao pagamento, ou seja, havia sido determinado que desse extinção ao meu pedido de execução em virtude de um pagamento que não foi efetuado. Às vezes é lamentável a gente verificar que isso pode acontecer em um processo judicial. Os pedidos iniciais, gente, foram parcialmente atendidos, tendo sido apenas reconhecido o excesso no valor inicialmente executado, ou seja, os 6 mil e poucos reais. Tá? Embora eu tenha aceito o recebimento dos valores originalmente arbitrados em 4.300, a decisão proferida determinou sua atualização pelo IPCAE, o que resultou no montante de R$ 4.985,72. Até aqui tudo bem, mas o Estado apresentou embargos de declaração, alegando que o magistrado não avaliou seu pedido de ilegitimidade passiva do Estado do Paraná. Tendo em vista que não houve a omissão alegada pelo Estado, eu requeri, através da minha advogada, o prosseguimento do feito com a expedição de RPV no valor determinado em sentença. Conforme esperado, uma vez que a sentença foi totalmente clara quanto à condenação do Estado, os embargos por ele apresentados foram rejeitados. Insatisfeito com a decisão proferida, o Estado interpôs um recurso inominado, ratificando seu pedido de ilegitimidade passiva e limitação dos meus honorários à tabela da Resolução 232/2016 do CNJ. Relembro que tais argumentos são um tanto quanto infundados, do meu ponto de vista, pois quando da minha nomeação sequer haviam sido promulgadas tanto a Instrução Normativa 154/2016 do Tribunal de Justiça do Paraná, que estipulava o montante de honorários nos casos de concessão de EJG, quanto a Resolução 232/2016 do CNJ. Todavia, gente, o que eu posso dizer para vocês? Ficar nervoso com isso é só consumir a nossa saúde mental, tá? Infelizmente, o Estado sempre fará tudo para pagar o mínimo possível. Eu até mesmo acho que sai mais caro para eles expenderem tanto tempo dos procuradores com esses infindáveis recursos jurídicos do que pagar os honorários devidos ao perito. Mas eles fazem isso para não criar jurisprudências, né, o que colocaria eles em situações difíceis. Uma vez citado, eu apresentei minhas contrarrazões ao recurso inominado, através da minha patrona, enfatizando as tentativas do Estado em se eximir do pagamento da obrigação estabelecida em lei em razão da sucumbência da parte que foi beneficiada com assistência judiciária gratuita. Mas nesse caso eu não obtive sucesso. Embora a minha nomeação e proposta de honorários tenham ocorrido em 2014, os meus honorários acabaram sendo limitados aos valores da tabela anexa à Instrução Normativa 154/2016
do Tribunal de Justiça do Paraná, que era de R$ 372,78, se não me engano. E pior, até hoje eu não recebi nenhum centavo, o que é totalmente lamentável. Mas tudo bem, gente. Na próxima aula nós veremos que os casos estranhos não param por aí. Vejo vocês em breve.